Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Gabriel Amoras e hoje a gente vai estar utilizando aí o livro Filosofando para estar falando do capítulo 1, a experiência filosófica, beleza? Então, as páginas 12 a 19 é que vão compor aí a nossa futura atividade. Então, leiam nas páginas 12 a 19 para a gente entender melhor sobre o assunto, tá? Que eu vou fazer aqui apenas um resumo. Então, lá no tópico 1, filosofia de vida, o que vai acontecer? A gente vai tentar descobrir como que acontece o processo de filosofar antes da filosofia profissional. Então, a autora diz que a filosofia de vida é uma espécie de pré-filosofia. Ela vem, portanto, antes da filosofia. E ela ocorre na cabeça do indivíduo quando ele tem que tomar certas decisões no cotidiano dele. Ele pesa essas ações com os valores internos dele. Onde é que ele adquire esses valores? Na sociedade. Então, quando ele nasce, a sociedade já tem seus códigos, seus valores pré-estabelecidos. Ele vai adquirir esses valores, ele vai internalizar esses valores e eles vão começar a compor, certo? A consciência dele e, de certa forma, também o seu caráter. Então, na medida em que ele tem que tomar decisões, ele acaba comparando, certo? Essas ações externas no mundo e esses valores internos dele. E aí ele pode tomar suas decisões. Então, é nesse processo de abstração, nesse processo de reflexão, é que vai acontecer esse pensamento de natureza filosófica, certo? Então, qualquer indivíduo, independente da sua formação, independente dos seus estudos, ele pode estar incorrendo aí num pensamento filosófico. Ainda que ele não seja tão elaborado, tão rigoroso conceitualmente, mas sim um pensamento de natureza filosófica. Tá? Então, esse filosofar ele é espontâneo, ele não depende de nenhuma leitura prévia. Então, não necessita ser, portanto, aí, um especialista, um filósofo. Muito bem. Então, continuando, as autoras vão falar um pouco da filosofia do especialista. O que é a filosofia do especialista? Já diz o nome. É o indivíduo que estuda para isso. É um indivíduo que se formou, fez uma faculdade, ele conhece a história da filosofia, ele estudou lógica, ele sabe estruturar um argumento, ele tem rigorosidade nos conceitos que ele estuda e elabora ou critica. Então ele é um indivíduo sistemático, lógico e conhece a história da filosofia. A filosofia ela exige do indivíduo um questionamento contínuo, um questionamento constante da realidade que o cerca e do mundo como um todo, certo? Predispõe, portanto, aí uma insatisfação com as certezas absolutas e as soluções de natureza rápida. Então, o indivíduo que ele é filósofo, ele precisa delimitar problemas que estão dados aí na realidade e ele vai buscar um sentido para isso. Após isso, ele vai desenvolver certos conceitos a partir disso, beleza? Então, o que é um conceito? Eu falei tanto de conceito lá na filosofia do especialista. Um conceito nada mais é do que uma imagem mental que você cria a respeito de determinadas coisas. Por exemplo, o que é a justiça? Já parou para se perguntar? O que é a justiça? Já parou para se perguntar o que é a vida? O que é o amor? O que é, por exemplo, a felicidade? Parou para se perguntar? Então, o conceito, ele nada mais é do que uma imagem mental, do que uma espécie de descrição contextual que você cria acerca de determinado objeto, valor, ação ou, por exemplo, um ente. Então, você vai criar uma imagem mental concreta de um objeto concreto ou abstrato, cujo conteúdo é de extrema importância ao pensamento. Noção ou ideia abstrata. Então, você vai
criar esse conceito, essa abstração a partir da observação de determinadas coisas, certo? Pensar, por exemplo, o que é a justiça, você só pensa de maneira abstrata, né? Você não vê a justiça por aí andando na rua. A justiça é um conceito, certo? Então você desenvolve, cada filósofo às vezes vai ter uma concepção diferente do que seria a justiça. E não é diferente também com a filosofia. Cada filósofo vai ter o seu conceito próprio do que é a filosofia. Então a filosofia ela não tem um conceito único, ela tem vários conceitos do que seria a filosofia. Embora a filosofia ela tenha diversos conceitos, a filosofia tem certas regrinhas que você tem que perceber, né? Ela tem uma certa, como eu posso dizer, definição, ainda que não seja uma definição universalmente aceita, você tem certos elementos para identificar o que é filosofia e o que não é, beleza? Então, podemos dizer que a filosofia ela não é um saber fixo nem uma doutrina, isso é certeza. Ela não é um saber fixo nem uma doutrina, na medida em que ela não se compara à religião, né? A religião ela é um saber fixo, inquestionável. Ou você vê, é comum você ver alguém se levantar numa missa e questionar o padre sobre a Bíblia, por exemplo. Ou alguém parar no meio do culto e questionar o pastor. É muito complicado se isso acontecer, né, gente? Porque esses saberes de natureza religiosa, geralmente eles são fixos, imutáveis e, quiçá, eternos. A filosofia não. A filosofia ela exige um questionamento constante dela mesma. Então, por exemplo, o discípulo de um filósofo, às vezes ele vai criar um conceito que vai acabar ali superando o conceito do seu mestre. E tudo bem, tá tudo normal, né? É o trabalho do discípulo superar o mestre, certo? E aí desenvolvendo a filosofia continuamente, sem parar, tá? Então a filosofia ela é esse desenvolvimento constante do pensamento num exercício da razão, tá? Então você tem que ter uma constante disponibilidade para a indagação. Filósofo é aquele que tem a capacidade de se admirar, de se espantar com a realidade, na medida em que ele nunca está satisfeito com soluções rápidas, certo? E nem com, por exemplo, explicações que são eternas, né? Ele está sempre questionando a realidade e os conceitos dados na realidade. Nesse sentido, a filosofia ela é problematizadora, então ela está sempre problematizando, certo? E ela é uma busca da verdade, não a posse dela. Na medida em que, por exemplo, a filosofia ela está sempre buscando a verdade, mas ela não é dona da verdade, né? Geralmente isso ocorre com o dogma. Os dogmáticos é que se põem como donos da verdade. A filosofia não. A filosofia é se questionar continuamente, certo? Sem ser dona da verdade. A filosofia também ela não é uma ciência, na medida em que ela não tem um recorte da realidade de maneira técnica, como a ciência faz. Então, a filosofia, no seu início, ela estava muito misturada com a ciência, lá na Grécia Antiga. Só que com o tempo, a partir do século XVII, se eu não me engano, com Galileu Galilei e a Revolução Científica, as ciências elas vão começar a se separar, certo? Então, a matemática vai para um lado, a química, a física, a biologia, e aí a filosofia ela vai ficar mais de canto, entendeu? Então, essas ciências elas vão se separar do corpo da filosofia para se especializarem. Então, a física vai se especializar só de uma coisa, a matemática só de uma coisa, a biologia, certo? Cada um vai para o seu nicho se especializar. E a filosofia ela permanece como esse questionamento da totalidade. Então a filosofia ela permanece esse questionamento não de maneira recortada,
mas de uma maneira totalizante. Então a filosofia, quando ela pensa um problema, por exemplo, como a justiça, ela vai pensar a justiça de uma maneira imbricada com a realidade, ou seja, misturada, total. Então ela vai pensar, por exemplo, a questão social, a questão individual, a questão filosófica, questões de cunho biológico. Então ela vai pensar isso de maneira total. Então a filosofia, ela não estuda recorte da realidade como faz a ciência. Ela estuda de uma maneira ampla e restrita, holística, certo? Então a filosofia, ela é esse olhar total da realidade, universal, por assim dizer. Então ela permanece sem essas ciências questionando a realidade. Ela exige uma visão de conjunto, não é isso? Bom, embora a gente tenha vários conceitos sobre filosofia, é interessante saber que a análise etimológica, o que é etimologia? É o estudo da origem das palavras, das expressões, tá, gente? Então, a raiz etimológica da palavra filosofia, ela vem da Grécia Antiga, certo? Onde filos tem a ver com filia, certo? Filia o que é? É amor, é amizade, é você ter um interesse, um apreço, um apego a algo, certo? Então, filos é amigo, apaixonado, amante. E Sofia quer dizer o quê? Sabedoria, saber. Vem de Sofós, né? O sábio. O sábio era o Sofós, certo? Então, Sofós ou Sofia, né, quer dizer saber, sabedoria, conhecimento. Então, qual a diferença entre o filósofo e o Sofós, né? Porque o Sofós era o sábio antigo, ele detinha o conhecimento, ele detinha um conjunto de saberes. E aí ele propagava isso. Só que o filósofo, ele se diferencia do Sofós. Porque o filósofo, ele é o amante, ele é o amigo, ele é apaixonado pela sabedoria. Então, ele está sempre perseguindo a sabedoria, sempre buscando a sabedoria continuamente. Ele não a detém na sua totalidade. Então está aqui o pulo do gato. O sábio, ele detém a sabedoria. O filósofo não. Ele está em busca da sabedoria, está buscando a sabedoria. Tá certo? Então, nesse sentido, a filosofia ela é um exercício constante da razão para apreender a realidade, para descobrir, desvelar a verdade da realidade. Os filósofos sempre têm essa questão da aparência versus a essência. Então, nesse sentido, a realidade ela tem muito de aparência, né, a realidade que a gente vive, e buscar a verdade na realidade é um exercício filosófico. Portanto, a busca do conhecimento, a busca da verdade. Beleza? Adiante. O processo do filosofar. Neste tópico, entendemos que a filosofia não é algo pronto e acabado, mas é, sobretudo, um processo contínuo de questionamento da realidade e dos conceitos apresentados até então. Filosofar, portanto, é exercitar a razão constantemente. Muito bem, aqui falando um pouco sobre o tópico 4, ele busca entender a utilidade da filosofia. Então, muito bem, gente, tem um probleminha aí na filosofia, e muitas críticas à filosofia nesse sentido, de que ela não teria utilidade, né? Muito, inclusive no governo atual, né? E em outros governos. Com o passar da história humana, sempre houveram problemas aí com a filosofia nesse sentido. Muitos governantes tiveram medo dos filósofos, né? Mas por quê? Por que essa questão? Pensem aí com vocês. Qual a utilidade da filosofia? A filosofia ela não tem utilidade prática no sentido de erguer um muro ou de conduzir uma carreta, né? Isso daí seria uma utilidade técnica, prática, humana. A filosofia ela tem muito a ver com o ócio criativo, com a percepção da realidade a partir de um lugar de observação. Então, a filosofia ela é essa capacidade de interpretar a realidade, de criticar a realidade. Então, vamos ler um pouquinho aqui.
percebemos que ela é fundamental para compreender o ser humano e o mundo por meio daquele olhar diferente. A filosofia busca outra dimensão da realidade além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se mergulhado. Assim, a filosofia aguça o senso crítico do indivíduo, possibilitando uma melhor compreensão da realidade na qual ele está inserido. Então, a filosofia é diferente por exemplo, da mecânica de motos ou de tijolos. Ela não tem uma utilidade tão direta, imediata, prática. A filosofia ela não é imediatista. A filosofia ela é humanística, digamos assim. Ela te possibilita desenvolver capacidade da razão. Mas, se você pensar de um modo mais total, a filosofia ela ajudou a desenvolver a própria ciência. Toda a nossa civilização ela veio do berço da filosofia. A filosofia ela teve o poder, né, de desenvolver o corpo da ciência na antiguidade. A ciência sai do corpo da filosofia para mudar o mundo, para alterar a realidade. A informática, a internet, certo? Conceitos modernos, pedagogia, a própria estruturação da ciência enquanto técnica, tudo advém aí da filosofia. Então ela tem essa natureza do questionamento e da alteração da realidade, certo? Mas também a análise da realidade, esse questionamento da estrutura dada, dessas verdades prontas. A filosofia está sempre se perguntando. Muito bem. Então, sobre a reflexão filosófica, é interessante dizer que aqui é analisada a definição da filosofia do filósofo pedagogo Dermeval Saviani. Então, olha só, lá no livro, certo? Nós já dissemos que não há um conceito único de filosofia. Existem vários conceitos de filosofia, mas aqui a autora vai explorar um pouco a visão do filósofo Dermeval Saviani, que ele é pedagogo também e filósofo. Então, a filosofia, para o Saviani, ela tem a ver com 3 aspectos, tá? Então, um primeiro deles é que é um raciocínio de caráter radical, rigoroso e de conjunto. Grosso modo, radical no sentido de que o questionamento da filosofia, o questionamento da realidade, ele é uma dúvida radical, tá? Então, por exemplo, eu não aceito verdades prontas, eu não aceito verdades absolutas, eu vou estar sempre questionando. Esse questionamento, ele é radical, ele busca constantemente na realidade o sentido da verdade, certo? Então, assim, essa questão de ser rigoroso é porque a linguagem da filosofia ela deve ser rigorosamente lógica. Os conceitos têm que ser rigorosos para não haver confusão, para não haver ambiguidade, certo? Então, muitas vezes o filósofo ele muda o sentido de uma palavra, ele cria um novo conceito, tá? Então, tem que haver uma rigorosidade da linguagem para que não haja ambiguidade e confusão, tá certo? E então, por último, temos a questão do conjunto que nós já explicamos aqui. Conjunto por quê? Porque a filosofia ela precisa relacionar as coisas de uma maneira holística, ampla. Então, ela não estuda necessariamente um problema que ela isola na realidade, ela não vai estudar necessariamente ele isolado. Ela vai pegar esse problema na realidade e vai relacionar com todo o seu contexto, com todo o seu meio. Seja ele sociologicamente, biologicamente, matematicamente, tá? Metafisicamente. Então, a filosofia vai pegar esse objeto, esse problema na realidade e vai relacionar ele de maneira ampla. Então, a filosofia ela tem sempre essa reflexão de maneira ampla e de conjunto.
Beleza? Então é isso, gente. Essa foi mais aí uma videoaula sobre filosofia no ensino médio, primeiro ano. E leiam as páginas que a gente recomendou aí para vocês, tá? Para que a gente possa responder às nossas atividades.